Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Neste vídeo eu quero fazer um estudo e neste estudo eu quero abordar quatro questões religiosas que são definidas nas religiões, né? O primeiro seria o que veio da Igreja Católica e hoje está na maioria das igrejas evangélicas, que na verdade é a doutrina da Trindade, né? Mostrando que o Criador é uma Trindade, né? E também gostaria de abordar sobre aqueles que afirmam que o Criador ele é uma dualidade, ele é dois, né? E tem realmente aqueles que na verdade são unitaristas, né? Unitarista, e mostra definitivamente que o Criador ele é único, ele é um só, né? E é interessante esse termo aí, unitarista, né? Que o unitarista, na verdade, ele vem do termo do grego koiné, é definido normalmente ali como monoteísmo, né? Mas, na verdade, a palavra monoteísmo, creio que os irmãos sabem melhor do que eu, né? Significa monoteos, né? Mono, um. Em grego koiné, mono, um. Theos significa deidade, ou seja, uma só deidade. Um só Elohim. Feito ou não? Então, mono, um. Um. Único. Um. Né? E Theos é o termo grego para o hebraico Elohim. Sendo assim, mono Elohim, ou seja, o único Elohim, um só Elohim. Olha, eu estou de pleno acordo aí com o monoteos, o monoteos ou mono Elohim, estou de pleno acordo, porque de acordo com o Torá, o Taná, com o Novo Testamento, no grego koiné, como também na própria tradução, se procurarmos, nós vamos encontrar em português, como também nos manuscritos de nossas irmandades de Nag Hammadi, do ano 110 da nossa era, da Era Comum, que é conhecido como os apócrifos. Sabemos que apócrifo significa, é um termo do grego koiné, que em português significa secreto, sendo porém esse apócrifo de Al-Rushd seria os ensinamentos secretos de Al-Rushd, os ensinamentos apócrifos de Al-Rushd. Se realmente traduzirmos para o português, secreto, né? Se pegarmos o português e levarmos para o grego koiné, apócrifo. Então, não tem nada a ver de espúrios, tá? A verdade é o verdadeiro ensinamento. Depois da sua ressurreição, ele, na verdade, ficou 18 meses, é mostrado ali nos manuscritos, com as nossas irmandades primitivas. E durante esses 18 meses, ele, na verdade, passou o seu ensinamento secreto, que anteriormente ele tinha falado somente em parábolas, em código, em metáfora, em alegorias. Ele não tinha falado abertamente para eles. Eles ouviam, mas não entendiam. Eu estou falando dos discípulos de Al-Rushd mesmo. Mas depois da sua ressurreição, ele permaneceu ocultamente no meio deles por 18 meses. Aí deu, abriu o entendimento deles, a mente deles, para que eles pudessem entender os seus ensinamentos secretos. E ali é mostrado realmente
que daria mono Elohim, ou monoteus, da qual está aí o portuguesado o termo aí, como monoteísta, né? Monoteísta, né? Mas, olha, nada contra o termo monoteísta. Eu, na verdade, estou aqui simplesmente passando o que realmente está lá no grego koiné, que realmente mostra que é mono. Mono, um teos, né? Então, um teos. Mono é um, então um teos, né? Um Elohim, né? E está de acordo o Shema, né? Nós sabemos lá o Shema, tá? Ouve, Yelchuru, Yud Rei Vav Rei, nosso Elohim, Yud Rei Vav Rei é único. Então, único só. Então, Yud Rei Vav Rei é único, tá certo, né? Então, na verdade, é clarissimamente, né? O unitarista e o monoteísta, ou monoteus, o termo está certo, só que um está em hebraico, o outro no grego koiré, né? Agora, tem aqueles irmãos aí de religiões, né, que na verdade são unicistas, né? O unicista, na verdade, eles normalmente existe o primeiro unicismo que eu conheci são aqueles que divulgam o nome Jesus, né? O nome Jesus. E no nome Jesus ali eles mostram que Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eles não concordam com três pessoas. Eu quero discutir essa palavra pessoas. Exatamente, eu quero abordar isso no estudo pessoas. Né? Então eles não aceitam como três pessoas. Acredita que é uma pessoa só, que na verdade eles chamam de Jesus, né? E mostra que Jesus, né, que eles acreditam de acordo com a Igreja Católica, que passaram para o protestantismo, veio os evangélicos pentecostais, né? Então, na verdade, acompanharam a Igreja Católica, né? Então, na verdade, eles usam o nome Jesus. E eles dizem que Jesus, no caso deles lá, né, atuou no Velho Testamento como um criador. Aí ele é o pai, porque ele atuou no Velho Testamento como criador. E como filho na redenção, ali na cruz do Calvário, né? E como o Espírito Santo, ele atuou como consolador. Lógico, para aqueles que são pentecostais, acredita que esse consolo se refere a falar língua estranha, profetizar e assim sucessivamente, né? Olha, irmão, na verdade, nenhum desses termos está bem definido. Precisamos definir. Porque, na verdade, é monoteus, o mono Elohim, o único Elohim, o único Yud, Rei, ele é um só, ele é único. Sim, com certeza. Mas sabemos que, na verdade, Yahushua, ou Yud, Rei, Rei, Shoah, sei que alguns irmãos dão pronúncia aproximada para Yud, Rei, Shoah, então não estou questionando isso, o assunto não é isso, né? Na verdade, ele mostra que ele chama alguém de pai. Ele chama de alguém de pai. E ele diz que ele e o pai é um só. Quer dizer, ele e o pai não é dois. Apesar de ele chamar alguém de pai, mas ele afirma que ele e o pai é um só. Quer dizer, não sai do mono Elohim, do monoteus, de Errad, Yud Rei vai ver Errad, Yud Rei vai ver é um. Quer dizer, tá dentro, perfeito ou não? Agora, o que eu acho muito interessante é como veio a doutrina da Trindade. Olha, sabemos que em 325
foi formado por o imperador Constantino Máximo, né? Porém, na verdade, um concílio por Niceia, né? Conhecido como Concílio de Niceia. Os irmãos conhecem muito bem, 325 da nossa era. E ali, na verdade, ele convocou entre os bispos, ou seja, os anciões que pertenciam às irmandades primitivas, 1.800 bispos, ou seja, anciões que pertenciam às irmandades primitivas. Porém, as irmandades já sabiam do que se tratava. E, porém, a maioria, eles, na verdade, não foram. Eles se recusaram a irem. E dizem que compareceu lá no Concílio de Niceia 318 anciões, chamado de bispo, tá? Então, na verdade, o que acontece? E ali eles discutiram sobre a questão da definição que eles deveriam dar para o pai e para o filho. Para o pai e para o filho. E também não poderia sair fora que o pai e o filho eram um só. Mas precisaria falar do pai e do filho. E o Espírito Santo não foi abordado naquele concílio, que é o concílio de Niceia. Creio que os irmãos conhecem melhor do que eu. E ali naquele concílio, a maioria daqueles bispos, daqueles anciões, eles, na verdade, abordaram o termo hipótese para definir o pai e o filho. Só que é interessante, irmãos, que o termo hipótese, eu sei que a maioria de vocês sabe até mais do que eu, tá? Eu também preciso aprender muito. Hipótese vem do grego koiné, que significa hipóteses. Hipóteses. Mas qual o significado de hipóteses no grego koiné? Bom, hipótese é a ideia de uma alusão de uma coisa que você não tem como definir. Quer dizer, você não tem como definir. Né? Apesar de você fazer uma alusão, mas por trás da alusão tem algo a mais. Então definiram que o pai e o filho eram duas hipóteses. Né? Então ali, irmãos, não foi criada uma doutrina da Trindade pela Igreja Católica Apostólica Romana em 325. Entendeu? Não foi criado. E não foi definido o termo persona, né, que é pessoa, para o pai e o filho. Né? Mas, porém, hipóteses, que significa o que eu já falei para vocês. E o que aconteceu? Ficou nisso, quer dizer, é indefinido, né? Dá para fazer uma alusão, mas não dá para definir, não dá para saber o que é. Mas os dois é um, mas é duas hipóteses, e vai. Bom, estou falando no grego koiné aqui, tá, irmãos? Porque o grego koiné nos dá um embasamento melhor no significado. Então, na verdade, ficou naquela. Eles não tinham ideia o que era, mas se tratava de duas hipóteses. Né? Que nosso português, hipótese. Né? Bom, porém, mais para frente, eles fizeram um novo concílio. E nesse novo concílio, eles, na verdade, já estavam com a mente, de acordo eles, mais definida. E, na realidade, usou o termo persona, ou personas, né? Que vem do latim, né? Que no nosso português é pessoas. Persona, singular, personas, porém, plural, né? Então, era personas. Bom, conclusão, irmãos. O Espírito Santo, que não fazia parte dessa hipótese em grego koiné, ele agora passa, na verdade, não ser, mas, na realidade,
ou seja, o corpo do filho, o corpo de Yahushua. Ele passa a ser agora um persona. Aí passa a existir o Pai, o Filho e o Espírito Santo como personas. 3 pessoas. Bom, o que é, na verdade, o termo persona, que realmente é do latim? Persona, na verdade, sabemos que significa máscara. Ou seja, quando aqueles atores, na verdade, chegavam no palco, eles colocavam uma máscara. E, na verdade, não dava para ver a fisionomia realmente de quem era aquele ator. E, porém, na verdade, era aquela máscara. É aquela máscara, na verdade, era chamado de persona. Então, na verdade, o que significaria persona em latim? Tá, e no grego koiné também, prósopo. Prósopo, na verdade, é também o mesmo significado, só que em grego koiné. Né? Na verdade, significaria o quê? Que realmente existe uma máscara, mas por trás da máscara existe um desconhecido. Então, até aí, definiram como personas, porém, como na verdade fosse 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, porém, como persona. Era mostrado como uma máscara, mas por trás daquela máscara tinha algo desconhecido. Ah, Matimide, você é contra? Não, irmão. Hoje, na verdade, é diferente do que, na verdade, a Igreja Católica, no Segundo Concílio, ela, na verdade, definiu o Pai e o Filho e incluiu o Espírito Santo, né? Porque lá era uma máscara e por trás da máscara tinha algo desconhecido, algo a mais, né? Hoje, na verdade, as igrejas aí coloca como pessoas mesmo assim, como se fosse um corpo físico. Como se fosse 3 com corpo físico. Ah, mas é espiritual? Ah, tudo bem, espiritual, encontrando em umas certas regiões dos céus. Aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns, na verdade, dizem que existe um trono e nesse trono existe 3 assentos. E nesse 3 assentos, que é um trono só, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É complicado, né? É muito complicado. Então, na verdade, isso aí é a doutrina da Trindade. Porém, na verdade, a dualidade mostrou que o Pai é um, o Filho é outro. O monoteísmo também, na verdade, se perde também. O monoteísmo, o monoteos, né? Também fala que é um, né? Que é um unitarismo. E, porém, na verdade, complica. Complica, porque não sabe explicar por que Yahushua chamou um outro Elohim de pai. E no mesmo momento também ele acaba confirmando, em outras passagens, que ele e o pai é um, e não 2. E ele não fala do Espírito Santo. Ele não menciona com o Espírito Santo. Ele não fala que ele e o Espírito Santo e o Pai é um. Mas ele fala que ele e o Pai é um. Mas também ele chama essa unidade, porém de Pai. Esse único de Pai. E diz que ele e o Pai é um. Inclusive, várias vezes os fariseus pegaram pedras para o apredejá-lo, porque ele dizia que ele e o de rei vai de rei é um só. É um só. É um. Não é 2. Aí ele fala, mas espera aí, que você, na verdade, faz muitos sinais, milagres, ressuscita mortos, mas você está dizendo agora que você é o próprio de rei vai de rei?
Você está se desfazendo como Elohim? Quer dizer, eles lembraram do Shema. Porém, o Zé Arrudinho, hoje conhecido como judeu, lembra do Shema. O Shema, os irmãos conhecem talvez melhor do que eu. O Shema mostra que é um. Irmãos, então quero discutir isso. E porém, na verdade, o unicismo, que é o unicista, diz que, porém, é uma pessoa só, mas atuou primeiro com uma pessoa como um criador, que é pai, outra como, agora na verdade ele mesmo atua, deixa de ser pai, ele atua com essa mesma pessoa como filho, como redentor, na cruz do Calvário, e como Espírito Santo como consolador, ou seja, consolando, normalmente os unicistas, eles são pentecostais, então acredita nas línguas estranhas, nas profecias, no choro, enfim, né? Aquelas todas as manifestações que vocês sabem que existem no meio do povo pentecostais. Agora, irmãos, o que eu, na verdade, gostaria é de desvendar tudo isso. Olha, eu não estou indo aqui contra a trindade, dualismo, unitarismo, contra o unicismo, não. Eu, na verdade, sou amante da verdade. Eu quero, na verdade, procurar, através do Torá, Taná e do grego koiné, todo o português, como também dos manuscritos das Irmandades Primitivas, que é do ano 110, ali de Nag Hammadi, porém definir esse grande segredo. Perfeito? Que realmente coincide a tradução com os originais. A tradução com os originais e com os manuscritos de Nag Hammadi, do ano 110 da nossa era. Conhecido como apócrifos, como eu já falei. Então, na verdade, irmãos, eu quero, na verdade, entrar nesse assunto, tá? Na verdade, aqui eu tenho um gráfico aqui, que, na verdade, eu tenho mostrado para vocês, né? Que esse gráfico aqui, tá? Então, eu vou trabalhar em cima desse gráfico e, possivelmente, através de outro também, tá? Para a gente desvendar melhor isso aí. Porque, através de gráfico, fica mais fácil de explicar, entendeu? Eu creio que fica mais fácil de entendermos, tá? Mas eu vou ler as passagens, tá bom? Então, na verdade, eu vou começar a ler as passagens. Então, na verdade, eu vou ler aqui, ó. Olha, na verdade, aqui, irmão, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, lá nós temos Shema. Ouve, Yaushuru, o Yud Rei, Vav Rei, nosso Elohim, ele é único. Yud Rei, Vav Rei. Bom, olha, irmãos, na verdade, assim, a tradução está um pouco meio complicada, né? Quando se trata do Shema. Eu tenho a mesma passagem aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Aqui está escrito assim: Shema Yaushuru. Tem gente que chama de Israel, mas eu chamo de Yaushuru. Então, Shema Yaushuru. Yud Rei Vav Rei Elohinu. Yud Rei Vav Rei Errad. Oh, o que quer dizer aqui, irmãos? Olha, exatamente, Yud Rei Vav Rei. Quer dizer, ouve Yaushuru. Yud Rei Vav Rei nosso Elohim. Yud Rei Vav Rei ele é Errad. Ou seja, ele é um só, ele é único. Ele não é dois, ele não é três. Ele não é dois e ele também não é três. Perfeito, não? Então, é exatamente esse é o Shema. Agora, como desvendarmos esse Shema através do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, ele não pode ser contraditório ao Torá e ao Taná. O Novo Testamento, ele tem de coincidir com o Torá e o Taná. Se aqui é Errad, é único, e o de Rei Vav Rei, lá no Novo Testamento ele tem de continuar sendo Errad.
Sendo assim, irmãos, a ideia da doutrina da Trindade não tem sentido. Por que não tem sentido? Normalmente, os teólogos mais conceituados no meio das igrejas aí, eles fazem um triângulo. E eles lá botam em cima Pai, depois eles colocam embaixo do triângulo Filho e do outro lado do triângulo Espírito Santo. Aí ele fala assim, olha, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aí criaram, de Trindade, criaram a triunidade. 3 em 1. Ah, complica tudo. Ah, mas tudo bem, explica. Não sabe explicar. Não tem explicação. Ah, 3 pessoas, mas é um só Deus, é um só. Se for do lado dos irmãos, é um só Elohim, é o de rei vai vir um. Pô, é complicado, né? Mas é complicado, é complicado. Na verdade, irmãos, olha, a doutrina da Trindade, ela nunca foi definida como três pessoas. Primeiro que o Espírito Santo, no Concílio de Nicéia, não entrou. Entrou como hipóteses. Em grego, koiné, que significa, ou seja, uma alusão que há algo desconhecido por trás. Como o termo persona, que em grego koiné é prósopo, que significa uma máscara que porém tem algo desconhecido atrás, entendeu? Então, na verdade, irmão, não existe definição. E porém o unicista também não. E o dualista, dual, na verdade, também não tem nenhum sentido, irmão. Porque, olha, no Evangelho João 10:30, o próprio Yahushua, ele, na verdade, entrando em debate com os fariseus sobre Yud, Rei, Vav, Rei, o Pai, ele, na verdade, termina falando para eles, olha, eu e o Pai somos um. Eu, Yud, Rei, Vav, Rei, é Errade. Ele mesmo afirma no Evangelho João 10, versículo 30. Eu, Yud, Rei, Vav, Rei, é um. É um. Então é bem claro, é um. E agora? Por que ele chamava de Pai? Irmãos, nós vamos desvendar esse segredo, esse mistério, desatar esse nó. Eu sei. Olha aqui, irmãos, tem uma passagem aqui também, no Evangelho de João 14, do versículo 10 a do versículo 6, melhor. Evangelho de João 14, do versículo 6 ao versículo 10. Ele diz o seguinte aqui, Yud, Rei, Vav, Rei, Shua. Eu chamo de Yahu Shua. Perfeito, não? E também, para mim, um tetagrama pode falar Yahu, como pode ser Yahuá, ou Yahuá Shua, Yahu Shua, o Yud, Rei, Vav, Rei, Shua. Olha, irmãos, de maneira alguma aqui eu estou falando que os irmãos estão errados nas suas pronúncias. Olha, eu sei que é o seguinte, irmão, nós estamos aprendendo, tá? E assim nós vamos ajustando e vamos chegando lá, entendeu? Essa é a minha crença, é a minha confiança, a minha esperança. Então, Yahushua diz o seguinte, Yahushua diz, eu sou o caminho, primeiro ele é o caminho para quem? Para chegar ao Pai, para conhecer o Pai. Ele é o caminho para chegar ao Pai. E também para nós pertencermos ao corpo dele, ser uma unidade com ele. Ele é a verdade, olha, ele é a verdade. Então a verdade é ele. O que é a verdade? A verdade é Yahushua. É eu e o Pai somos um. É Errade. Perfeito ou não? É a verdade. E ele é a vida. Ele diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Vida significa a existência. Eu sou a existência. É interessante, irmão, que Yud, Rei, Vav, Rei, em hebraico, vocês podem buscar isso, não acredita em mim, busca, mas busca em um material, de um léxico que dá um embasamento melhor para vocês. Vai mostrar que significa aquele que existe, ou seja, a existência.
Então, o próprio Yahushua, quando diz que é a vida, ele está falando que ele é o Udrei Vavirei, a vida, é a existência. Aí ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Normalmente vê as pessoas usar o verbo vai, como se o Pai fosse outro. E ele não disse vai, ele disse bem claro, ninguém vem. Quer dizer, apontando para si mesmo. Ninguém vem ao Pai. É como se o Pai fosse ele mesmo. Vem, ele usa o verbo vir, né? Na verdade, o quê? Apontando para si mesmo, né? Ao Pai, se não por mim. Quer dizer, aqui na verdade já existe um nó, mas está fácil de entender esse primeiro versículo. Aí, na verdade, continua. Se vós conhecerdes a mim, também conhecereis o meu Pai. Quer dizer, se vós conhecerdes a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, e Yahushua, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Quer dizer, conhecemos já tu e Yahushua, o Mashiach. Mas nós precisamos conhecer o Pai. Apesar que o próprio Yahushua, anteriormente, já tinha falado para os seus discípulos. Se vós conhecedes a mim, também conhecedes o Pai. E já desde agora conhecedes e tendes visto. Isso despertou a curiosidade de Filipe. Isso dá-nos entendermos que eles imaginavam que se tratava de dois. Que o Pai fosse um e ele fosse outro. Mas ele aqui está esclarecendo que ele e o Pai é um só. Que ele e o Pai é um só. E que só através dele é que podemos conhecer o Pai. Só através dele é que podemos adorar o Pai. Podemos louvar o Pai. O Pai não está desligado dele, assim como ele não está desligado do Pai. Olha, mais para frente, eu não quero adiantar, mas mais para frente vai mostrar mais claro isso aí, tá? Olha, aí ele mostra-nos o Pai o que nos basta, disse Filipe. Aí disse Yahushua, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, está vendo o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ah, exatamente, irmãos, olha. Olha, aqui na verdade é sustentado o Shema. E o de rei vai rei que é a existência é Errade. Né? Shema Yalshuru. E o de rei vai rei Elohinu. E o de rei vai vir Errade. E o de rei vai vir que é a existência. Errade é um só. Então não se trata de duas pessoas. Ah, tudo bem, quer usar o termo hipótese ou hipótese em português? Significa tá além da nossa alusão? Que isso é a definição de hipótese, que é o termo no grego koiné? Perfeito. Mas não podemos fugir de Errade, de único, um só. Aqui como está realmente no Evangelho João 10:30. Eu, Pai, é um. É um. Não é dois. Não é três. Não. Então a ideia de Trindade cai por terra, que tanto no Velho Testamento, no Torá, no Taná, como nos Evangelhos. Exatamente nessa passagem que eu tenho lido. Perfeito, não, irmãos? Compreenderam o que eu quero dizer? Então é exatamente isso aqui, ó. Olha, na verdade eu quero mostrar aqui, nesse gráfico, para vocês, na verdade, entender. Olha, lá em Colossenses, nós vamos ler essas passagens, tá? Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vai mostrar que Yahushua é a imagem
de um Elohim invisível. Ele é imagem. É interessante que o termo imagem, no nosso português, é um termo pobre. Porém, no grego koiné ali, onde está a imagem, está eikon. Eikon é a expressiva, a completa imagem. A completa imagem, expressão exata do invisível, do incognoscível, do agnosto, daquele que não pode ser visto, não pode ser contemplado. Então, na verdade, é o Ruxo aqui, Yud Rei Vav Rei Shuá, que é o Yud Rei Vav Rei, o nome revelado, entendeu? Não, o nome revelado é o número 2. Porém, quem o Ruxo chamava de pai, não era o incognoscível, não era o invisível, não era o agnosto, o desconhecido, que é o número 0. Ele chamava, na verdade, de pai, porém, na verdade, Yud Rei Vav Rei o nome oculto, que é Yud Rei Vav Rei o nome oculto. Entendeu, não? Na verdade, esse ele chamava de pai. E ele também, na verdade, era o próprio pai? Sim. E sendo ele o próprio pai, ele mesmo é o invisível. Ah, Matimide, ele está me mostrando 3. Não, irmão. A verdade é assim, ó. Antes de existir céus, terra, existir qualquer coisa, antes de existir a existência, que é o Yud Rei Vav Rei, o nome revelado, e o Yud Rei Vav Rei com um nome oculto, que é o Pai, só existia o incognoscível, o invisível, o agnosto. Ele, porém, é inominável, é sem nome. Perfeito ou não? Só existia ele. A ele mesmo se diferenciou e passou a ser Yud Rei Vav Rei, mas porém com nome oculto. É o número 1. Porém, na verdade, e o número 1, ele na verdade passa, na verdade, se diferenciar também. Aí, na verdade, ele passa a ser Yud Rei Vav Rei nominável, nome revelado, que é Yud Rei Vav Rei Shuá. Então, quando o Yahushua diz que eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é o mesmo Pai. Quer dizer, antes dele ser o nome revelado, ele era Yud Rei Vav Rei, o nome oculto, que é o número 1. E antes dele ser Yud Rei Vav Rei, o nome oculto, que é o Pai, ele na verdade era o incognoscível, o número 0, o inominável. Entendeu, irmãos? Então é exatamente isso. Agora, quem é o Espírito Santo? Na verdade, se pegarmos a tradução em português e levarmos para o grego koiné e lá para os manuscritos de Nag Hammadi, do ano 110 da nossa Irmandade Primitiva, conhecido como os Apócrifos. Na verdade, esse amarelo aqui, irmãos, ó, esse amarelo é o número 12. São 12 céus supremos, por nome de pleroma. Eu vou mostrar clarissimamente que realmente o pleroma é o corpo de Yud Rei Vav Rei, o nome revelado, que é Yud Rei Vav Rei Shuá. Eu chamo de Yahushua. Ah, algum irmão quer chamar de Yud Rei Vav Rei Shuá? Beleza. Quer dar uma pronúncia aproximada? Olha, não pode sair de Yud Rei Vav Rei. Se sair, complica, né? Sabemos disso. Ah, e Yahuá Shuá? Normal. Né? Olha, irmãos, na verdade aqui eu não estou discutindo nome. Eu estou simplesmente mostrando, desvendando o segredo, na verdade, de Elohim, de Errade, de Yud Rei Vav Rei como Errade. Ou até mesmo posso usar o grego koiné, monoteos, onde fala monoteísmo. E porém fala que é monoteísmo, mas na verdade não explica, não esclarece. Você é contra? Não, Matimide. A gente, na verdade, fala na medida do nosso conhecimento. Eles também estão falando na medida do conhecimento deles. Perfeito ou não? Mas, olha, na verdade, eu, na verdade, pego a tradução e, na verdade, levo, na verdade, para Pego a tradução, vou lá para os originais, grego, koiné, vou para o Toral, Taná, hebraico,
ou talvez até aramaico, e na verdade levo lá para as Irmandades Primitivas, lá para os manuscritos de Nag Hammadi, do ano 110, tá certo? Da nossa era, que é os ensinamentos secretos de El Rússio. Aí, na verdade, eu começo a compreender. Então, o Espírito Santo, irmão, não teria como entrar nesta questão, nessa definição. Porque o número 2 é o nome Yud-Heh Vav revelado, que também não deixa de ser o número 1, Yud-Heh Vav, o nome oculto, que é o Pai. Eu e o Pai somos um. E sendo ele, porém, o número 1, Yud-Heh Vav, o nome oculto, é ele também o próprio invisível, incognoscível ou inominável. Perfeito, irmãos? Então é exatamente isso. Então o Espírito Santo é o corpo. Nós vamos fazer parte desse corpo. Já fazemos parte desse corpo, que são 12 céus supremos, por nome Pleroma. Vou mostrar clarissimamente no grego koiné e em português, tá? Nessa tradução, que realmente o corpo de El Rússio é o Pleroma, é os 12 céus supremos, esse de amarelo, e que nós fazemos parte disso aqui. Sendo ele o número 2, ele é a mente, ele é a existência, e o Yud-Heh Vav é a existência revelada, e o Yud-Heh Vav, o nome revelado. E porém o corpo dele é esse amarelo, é os 12 céus supremos, perfeito? Então eu estou chegando lá. Olha aqui, irmãos, olha. Eu vou para Colossenses aqui, ó. Colossenses, diz aqui Paulo, Colossenses 1, versículo 15 a versículo 17, tá? Então capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a versículo 17. Shaul diz assim, o qual, quem é o Rucho, ele é a imagem, aqui está Deus invisível, mas lá na verdade dá Tel, o Ratu. Bom, o Ratu, em grego koiné, é invisível. Não está errado a tradução, é invisível. Mas só que a palavra o Ratu é aquele que não pode ser visto. Ou seja, aquele que existe, é a existência, é o Yud-Heh Vav, mas porém um nome oculto. Ele não pode ser visto. Ele não tem como ser visto. E tem como ser visto. E tem como ser visto. Tem como ser aludido. Através de quem? Através do seu eico. Eico é imagem. Significa da sua expressa imagem. Completa. Exata. Que é El Rússio. A esse invisível passa a ser visto. Porém, o Ratu. Bom, irmãos, então bem claro, o Ratu deu para entender bem claro que não tem diferença do termo agnosto. E porém, El Rússio é chamado aqui de primogênito. Olha, normalmente primogênito, nós enxergamos como primeiro filho de um ser humano, de um animal, né? Mas porém aqui, irmãos, em grego tá protótokos. Protótoco significa, no tocante à criação, ele é ante a criação. Ele é anterior à criação. É isso que Shaul está mostrando como protótocos. Ele é anterior à criação. Sendo ele anterior à criação, ele é a existência que pode trazer a existência da criação. Pode emanar de si a criação. Os céus e os Elohims dos céus. E tudo quanto existe. É exatamente isso que está mostrando, perfeito? Então aqui os irmãos, creio que já entendeu. Aí continua Shaul, porque nele, que é El Rússio, foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Irmãos, olha, porque nele não foi, olha, não está falando que foi fora dele, mas dentro dele. Foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visível e invisível. Então é exatamente isso. Aí seja dominações, seja trono,
seja dominações, seja principado, seja potestade, ou seja qualquer tipo de Elohim, foi criado dentro dele por ele. E ele criou para outro. Se ele é o mesmo pai, ele criou para o pai? Não. Ele criou para si mesmo, porque ele é o mesmo pai. Eu e o pai é Errade. Eu e o pai é um. Se ele falou em hebraico, ele disse Errade. O pai Yud Rei, o nome oculto. Porém, ele, na verdade, é compreendido. Ele é revelado, manifestado. Yud Rei, o nome revelado. Yud Rei, Shoah. É exatamente isso. Olha aqui o que diz aqui o versículo 17. Tudo foi criado por ele, ou seja, por Yahushua, e para ele. Olha, irmão, ele não criou para o outro. Por quê? Porque ele e o Pai é um só. É exatamente isso. Ele é antes de todas as coisas, quer dizer, ele é antes de tudo quanto existe. Porque ele é a existência e trouxe a existência de tudo. E todas as coisas subsistem por ele. Olha, tá vendo, irmãos? Então é exatamente isso. Tá claro. Olha, não há contradição entre o Torá, o Taná e o Novo Testamento, e nem os manuscritos das Irmandades primitivas, os evangelhos secretos, os ensinamentos secretos de Yahushua, do ano 110 da nossa era comum. Perfeito, não, irmãos? Os irmãos estão entendendo, eu creio que estão entendendo, sim. Então é exatamente isso que está mostrando. Está mostrando clarissimamente isso. Perfeito? Olha, aqui diz Shaul, em 2 Coríntios 4, 6, ele faz uma declaração. Porque Yud Rei Vav Rei, aqui, na verdade, é o Pai, é o nome oculto, que também não deixa de ser o próprio Yahushua, que é o nome revelado. Yud Rei Vav Rei, revelado. Porque Yud Rei Vav Rei, o nome oculto, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Que das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Yud Rei Vav Rei. Quem, irmãos? É o inominável. Ou seja, o inominável não. É o nome oculto, tá? É o número 1, viu? Não é o número 0. Tá? Yud Rei Vav Rei oculto. Na face de Yahushua, o Mashiach. É interessante, irmãos, que a palavra face aqui, ela é prósopo. Prósopo. Prósopo foi aquilo que eu falei lá no início para vocês. Prósopo é como se Yahushua, ele fosse uma máscara e por trás dessa máscara tem alguém desconhecido. E se você quiser ver alguém, você tem de ver através daquela fisionomia. Ah, mas Timide, você está falando do corpo humano nele? Não, eu não estou falando do corpo humano não, irmãos. Eu não estou falando do corpo humano não. Apesar que o corpo humano também não deixa de ser um prósopo, uma imagem, uma máscara, uma face de si mesmo. Como mesmo nome revelado. Mas aqui está falando dele, Shaul, lá como nome, como o número 2. Vocês entenderam, né? Que na verdade é isso, ó. Olha aqui, ó. Ele aqui é o número 2. Ele é o nome revelado. Porém, o que é oculto, só através dele que pode ser visto. Só através dele pode ser aludido. E porém, na verdade, o incognoscível, o invisível, que lemos lá em Colossenses 1,17, vai achar em Atos 17, 23 também, como agnosto, como desconhecido. Porém, na verdade, só pode, na verdade, ser aludido através do número 1, que é o nome oculto. Ele, porém, é um inominável. Entendeu? E quem é o Espírito Santo? O Ruach HaKadosh é o pleroma. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha, eu vou ler aqui uma passagem em Atos 17, 23. Vou tomar um pouquinho de água aqui, irmãos. Disse que
Shaul, ele chegou na Grécia, entrou ali em Atenas. E lá num Areópago, ali tinha muitos altares edificados a muitas deidades, a muitos teótreses, né? Que teótres, na realidade, é o termo grego no plural, para Theos, né? Várias deidades, vários Elohim. E, porém, em todos aqueles altares, tinha um, porém, que estava escrito assim, Altel Agnosto. Aqui traduziram como Deus desconhecido, ou Elohim desconhecido. Mas, na verdade, é Agnosto Tel, tá? Agnosto Tel. Aí, na verdade, Shaul, na verdade, fala, ele esclarece melhor para aqueles filósofos que realmente estava ali, fazia parte, era o que dava ensinamento sobre aquelas deidades, assim também para o Theos Agnosto, né, que era o desconhecido. Ele na verdade diz, olha, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, aqui está o Deus desconhecido, mas na verdade é Agnosto Tel. Perfeito? Ao Elohim desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Mas espera aí, Shaul não anunciava Yahushua e o de rei Vavirei Shua? Então, na verdade, o próprio Yahushua aqui, Shaul está mostrando que é o agnosto invisível, número 0 lá, que eu mostrei para vocês aqui, irmãos, ó. Agnosto Theos. Agnosto é aquilo que está além do conhecimento, da alusão. Se você quiser fazer alguma alusão, deixe de ser agnosto. Está além do conhecimento, da imaginação. Está além das nossas ideias, dos nossos sentidos. Não existe expressão e não existe sentido para alcançar o que é o agnosto. E aqui está falando que é o Tel, Elohim agnosto. O Elohim agnosto. E ele está falando que esse mesmo agnosto é o próprio Yahushua que ele anuncia. Bom, vou voltar lá para mostrar a vocês. Olha, quem é o agnosto, irmão? O agnosto é o mesmo de Colossenses 15, que é o invisível, o Ratu. É o número 0 aqui, ó. Porém, na verdade, lá em Atos 17, 23, Shaul, na verdade, ou Paulo, nessa tradução, ele diz que, porém, Yahushua é o próprio invisível, incognoscível. Então, o próprio Yahushua já fala que ele é o Pai. E o de quem vai viver o nome oculto. E agora o próprio Shaul já está confirmando que ele é o incognoscível. Ele é o inominável. Ele é o número 0. Ele é o agnosto. Creio que os irmãos estão entendendo, talvez até melhor do que eu, viu? Até melhor do que eu. Então, irmão, deu para entender? Aqui, ó. Agnosto, Tel, agnosto. Elohim, agnosto. É exatamente, irmão. Então aí está mostrando clarissimamente que não é 3. E que o Espírito Santo não tem nada a ver com esse assunto. Tem de tirar o Espírito Santo. Espírito Santo é os 12 céus perfeitos. É o pleroma. Eu vou mostrar isso ainda para vocês, ok? Tá, olha aqui, ó. Olha o que diz Shaul em Colossenses 2, versículo 9. Porque nele, em Yahushua, Yud Rei Vav Shua, o Yud Rei Vav Rei, o nome revelado, corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Olha, irmão, interessante que eu coloquei essa mesma passagem de Colossenses 2,9, eu coloquei no grego koiné aqui, ó. Olha, interessante, onde está aqui, ó, plenitude, ó, bem claro, ó, pleroma. Pleroma. Pleroma, então, bem claro, está dizendo que que o pleroma é o corpo de Yahushua. E Yahushua, ele é a mente? Ele é a mente. Mas ele tem um corpo? Tem. Esse corpo, na verdade, é o pleroma, que é aquele quadrado lá amarelo. Entendeu? Não.
amarelo. Então, na verdade, diz que habita nele todo o pleroma, os 12 céus e toda a divindade, todos os Elohims que habita naqueles céus, habita nele, é o corpo dele. E nós, na verdade, fazemos parte desse corpo. E aquele corpo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o corpo, é uma criação. O Espírito Santo faz parte da criação. Só que também não está desligado dele, é um com ele. É um com ele, nada está desligado dele. Nós também fazemos parte do corpo dele. Perfeito? Olha, irmãos, bem claro aqui, ó. Pleroma, de quê? Teótetos. Olha aqui, os teótetos, o pleroma e teótetos é o somaticô dele. É o somaticô. Ou seja, somaticos significa o corpo dele. É o corpo dele. O corpo de Yahushua. Pleroma, que é os 12 céus. E as deidades, os Elohim, teótetos, perfeito em grego koiné, que é Elohims, que são 12, na realidade é o somaticô do próprio Yahushua. É isso que está mostrando. Olha aqui também, em Efésios 1, 10, o que diz Shaul? De tornar, congregar em Yahushua Mashiach todas as coisas. Ou seja, algumas coisas estavam desgovernadas, estava fora do lugar. É isso que está mostrando a passagem aqui. Mas olha, só que eu não quero falar desse assunto, senão o vídeo vai ficar longo. Na dispensação do pleroma. Botou dispensação, mas não tem nada a ver, irmão. Quer dizer, todas as coisas há de congregar nele. Aonde? No pleroma. Ou seja, todo o que está nos céus inferior, aquela parte de preto, aquela de baixo, na verdade que está desordenada, existe a direita e a esquerda. Na verdade, vai se tornar um com pleroma, com os 12 céus superiores. É isso que está claro no grego koiné, irmão. Aqui, ó, pleromatos. Na verdade, irmão, é o pleroma. Clarissimamente. Lógico que, na verdade, está se tratando dos 12 céus aqui como pleromatos. Mas o pleroma, ele é um plural, ele é 12, mas ele é pleroma, ele é um. No mesmo momento que ele é pleromatos, ele é pleroma, ele é um. Ele é 12 e ele é um. É o próprio corpo de Yahushua, chamado em hebraico de Rura Hakadosh. Em grego koiné, de Ágio Pinerma. Em português é muito conhecido, Espírito Santo. Perfeito, irmão? Então, exatamente. Então, nós já fazemos parte do corpo dele. Nós já somos o Espírito Santo. Nós já somos nele o Rura Hakadosh. Nele, em grego koiné, já somos Ágio Pinerma, porque fazemos parte do corpo dele. Não importa que partícula você faz do membro, do corpo. Existe o 12, mais elevado existe, porém o número 1, cá embaixo, que na verdade é chamado de Arramote em hebraico, ou Rokma, porém também em hebraico. Porém lá no grego koiné é chamado de Sofia. Porém lá nos manuscritos das Irmandades primitivas, lá de Nag Hammadi, que é os apócrifos do ano 110, lá vai mostrar como pleroma e como Arramote, que é Rokma. Todas as passagens no Novo Testamento que tiver o termo com sabedoria, os termos sabedoria, lá está Sofia. E no hebraico, no Torá e Taná, onde tiver sabedoria, lá está Rokma. Rokma é o mesmo Arramote. Rokma e Arramote é um só, porque é o polo masculino e feminino. Ah, Matimide, peraí, você está falando de polo masculino e feminino? Sim, irmãos. Elohim é plural.
Nós vamos entender que é dois. Na verdade, é o polo masculino e feminino. Nós vamos achar a maioria das passagens como Elohim. Como Elohim. Porém, vamos achar algumas passagens, achamos Yud, Re, Vav, Re, Elohim. A maioria. Mas vamos achar muitas passagens, Yud, Re, Vav, Re, Eloá. Eloá é um nome feminino. Não vemos nenhum garoto, nenhum menino, nenhuma criança, nenhum bebê, os pais, vai dar o nome de Eloá. Eloá é um nome feminino. Tanto entre os arrudim, são judeus, os hebreus, como em qualquer lugar do mundo, como aqui no Brasil. Entendeu? Pode buscar lá Eloá que vocês vão achar. Tá? Eu não botei aqui porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Olha aqui, irmão, em Efésios 1, 23, Shaul diz assim, que é o seu corpo, a plenitude. Que é o seu corpo, a plenitude, daquele que cumpre tudo em todos. Aquele que cumpre tudo em todos é aquele que ele chama de Pai. É ele mesmo com o nome oculto, é o número 1. Mas é o corpo dele a plenitude, ou seja, irmão, em grego koiné é o pleroma. O corpo dele é o pleroma, mais uma vez. Está confessando é o pleroma. E quem é o pleroma é o Espírito Santo. É o Ruach HaKadosh em hebraico. É o Ágio Pneuma. Deu para entender, irmãos? Olha aqui também, ó. Em Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai, ou seja, de Yud, Rei, Vav, Rei, o nome oculto, que todo o pleroma nele habitasse. Ou seja, no momento que o pleroma é o corpo dele, habita dentro dele também. Não está fora dele. Nada está fora nele. Nele todas as coisas foram criadas. Não fora dele, mas dentro dele. Entendeu, irmão? Mais uma vez mostra bem claro que habitasse nele o pleroma. O pleroma é o seu corpo, irmão. É o Espírito Santo. Eu vou voltar de novo lá. Olha, na verdade, quem é o Espírito Santo, irmão? Não é o número 2. Aqui é Yud, Rei, Vav, Rei, o nome é revelado. Eu chamo de Yud, Rei, Vav, Rei, Shua, ou Yahu, Shua. Alguns irmãos dão pronúncia aproximada, né? Aqui o número 1 é Yud, Rei, Vav, Rei, o nome oculto. Quem é o Ruxa chama de Pai e diz que ele e o Pai é um. E ele é a imagem expressiva do próprio invisível, do incognoscível, do agnosto. Perfeito, irmão? É exatamente disso. E diz que realmente aqui embaixo, que é os céus da guerra, aonde está realmente o Elohim do Velho Testamento, que é de Sabaote, e Rassatã, que é outro Elohim, que porém de Sabaote é à direita, que pertence à nossa alma, é que vai ser salva e se tornar pleroma, e porém a mente carnal, que na verdade pertence a Samael, que é Rassatã, existe em guerra, isso aqui também vai se tornar pleroma. Ele vai vai chegar um tempo que tudo se tornará pleroma, se tornará o seu corpo, se tornará Espírito Santo. Ruach HaKadosh, Águia Pneuma. É exatamente isso. Bom, eu vou na verdade, ler uma passagem aqui, ó. Uma passagem aqui em Atos 17, de Shaul, tá? De Shaul, de Paulo, 17, 27 e 28. Diz o seguinte, Shaul, para aqueles próprios filósofos lá do Areópago, que ele mostrou lá como agnosto, lá, Tadeu desconhecido, Elohim desconhecido, está continuando falando para ele. Para que buscasse o de rei vai vir. Se porventura tateando, quer dizer, ele está tateando, ou pudesse achar, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Por que ele não está longe de cada um de nós? Porque nele nós vivemos. Porque nele nós vivemos. Nele nós movemos. Nele nós também existimos. Exatamente, irmão. Nele vivemos, movemos, existimos. É Yahushua. Quem é o Espírito Santo é o corpo de Yahushua. E nós, na verdade, somos partícula desse corpo. Somos o Espírito Santo. Somos o Ruach HaKadosh. Somos, na verdade, o Ágio Pneuma. Em grego, koiné.
Irmão, não somos pouca coisa. Antes nós era alma. A nossa alma se tornou um com o Espírito. Um com o Espírito Santo. E passou a ser o corpo de Yahushua. Passou a ser o pleroma. Ah, só precisamos deixar essa carne. Esse corpo mortal. E o encontro e fazer parte da unidade do corpo de Yahushua. Não importa que partícula você faz parte do membro. Se é da cabeça, é do olho, da orelha, das mãos, das pernas ou se é dos pés. Mas você e eu já é o corpo de Yahushua, já é o Espírito Santo. Isso que afirma clarissimamente Shaul, Yahushua. E assim, irmãos, olha, todos os irmãos confirmam. Olha, eu quero parar uma passagem aqui, no Evangelho de João 1,18. Diz aqui, Iud Rei Vavirrei, aqui está Deus. Iud Rei Vavirrei, viu, irmão? Porém, o nome é oculto. O número 1, que o chama de pai. Nunca foi visto por alguém. O filho unigênito, ou seja, o filho único, o Errade, que está no seio do pai, este revelou o pai. O nome estava oculto. Agora o de rei vai vir rei, ele passa a ser revelado. E aí passa a ele criar todas as coisas, o nome revelado. Que o de rei vai vir rei Shua, o próprio Yahushua. É isso que está claro aqui, irmão. Porém, fora de Yahushua, o pai, o de rei vai vir rei, o nome oculto não pode jamais ser aludido, entendido, compreendido, a não ser nele. Olha aqui, irmãos, eu tenho uma passagem aqui do apócrifo de João, de Al-Hanan, tá? Que é lá dos manuscritos de Nag Hammadi, tá abaixo da descrição aqui, tá? Lá do ano 110, é de Al-Hanan, tá? Os ensinamentos secretos de Yahushua. E disse para mim, Yahushua, quer dizer, Yahushua dizendo para Yahushua. E Yahushua disse para mim, na verdade, Yahushua dizendo, Yahushua, por que você está duvidando e temeroso? Pois você não é um estranho para essa semelhança. Ou seja, para aquilo que a criança que apareceu para ele lá, que no momento era uma criança, aí no momento era um jovem e no momento era um ancião. 3 semelhanças, mas ele identificou que era ele mesmo. Não demasiei o coração. Eu sou o único. Eu sou o Errade. Eu sou o único. Eu sou Errade. Eu sou mono. Em grego, koiné. Eu sou mono. Em hebraico eu sou Errade. Eu sou o único. Eu sou um que mora com você sempre. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou a mãe. E eu sou o filho. Eu sou aquele que existe. E o Udrei vai vir rei significa aquele que existe, irmãos. Exatamente daqui, aquele que existe. Eu sou Yud Rei vai vir rei. Para sempre. Imaculado. Irmãos, na verdade, o que na verdade está claro aqui, irmãos? A Matimide, porque pai, eu entendi como pai, eu entendi como filho, mas por que como mãe? Eu vou chegar lá, dar uma mostrada para vocês, para me terminar o vídeo, tá? Olha, tá vendo aqui, na verdade, o número 1 aqui, ó. O número 1 aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O nome oculto. Porém, na verdade, irmãos, ele é polo masculino e polo feminino. Ele é polo masculino e feminino. Então, se ele é o pai, não tem como ele ser o lado feminino, que também chama de mãe. Ah, Matimide, mas é muito complicado. Não é, irmãos. Olha, infelizmente, fomos condicionados pelas religiões. A mente da gente ficou opaca, né? A gente tem que sair daquelas ideologias religiosas. É isso que é bem claro. Então, bem claro, ele disse que ele é o pai e a mãe e ele é o filho. E ele também lá vai revelar
anteriormente ou posteriormente, ele vai revelar que ele, na verdade, é o próprio invisível, o incognoscível. Eu não coloquei para o vídeo não ficar muito longo, irmão. Entendeu? Então, irmão, nós já somos Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho, melhor, o Filho, o Pai e o incognoscível é um errade. É errade. Então jamais é pessoas, jamais é persona. Quer usar o termo persona para, na verdade, entender o que está além daquela máscara, o transcendente? Tudo bem. Mas, na verdade, essa é a realidade errade. É mono. É mono. É mono. Ah, é monoteus. Monoteus, não monoteísta. Isso aí é um termo portuguesado. Ele, no fundo, cai na trindade. É monoteus. Mono Elohim. É um. Errade Elohim. E o de Rei vai ver mono. E o de Rei vai ver errade em hebraico. E o de Rei vai ver mono em grego koiné. E o de Rei vai ver porém em português. Exatamente isso. Ó, irmãos, na verdade eu estou chegando aí para terminar o vídeo, falar com vocês. Entendeu, meus irmãos? Olha, de maneira alguma, eu estou querendo dar um monte de chabichão aqui, viu, irmão? Entenda bem, hein? Jamais compreenda que talvez assim, olha, Matimide está querendo saber mais do que nós. Não, irmãos, de maneira alguma, precisa aprender muito, viu? Precisa aprender muito com vocês. Eu sei que tem muito de vocês aí que possivelmente tenha conhecimento melhor do que eu. Eu me sinto ainda muito pobre, muito pequeno, sabe? A nível de conhecimento, entendeu? Mas assim, irmão, nós temos que sair das ideias religiosas. Conhecemos o nome? Sair daquelas ideologias religiosas. Porque o que acontece, normalmente acontece no nosso meio? Aquele que sai da tal denominação vem com a ideologia daquela denominação, só muda os nomes. Tá errado, né, irmão? Tá errado, não tá certo. Devemos ir pela verdade. A Ruth diz, eu sou o caminho. Então ele é o caminho. Vai e foca nele. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a existência. E o de rei vai viver. Ele é a existência. É aquele que existe. Entendeu? Irmãos, olha, eu agradeço muito aí. Desculpa pelo tempo, tá? Mas eu agradeço vocês aí. Shalom, me perdoa alguma coisa, viu, irmão? Olha, mas eu acho que eu falei o que deveria falar, né? Ah, sei. Convém cada irmão julgar aí, tá bom? Mas eu agradeço você chegar até aqui, tá bom?